Bom dia, Fortaleza, bom dia, Cariri, todos os cearenses espalhados pelo mundo acompanhando nesse momento aqui. Hoje, quarta-feira, 16 de janeiro de 2019, está no ar mais um Debates do Povo, aqui na sua rádio Povo CBN. Em Fortaleza, estamos nas frequências 95.5 FM AM 1010 e no Cariri, pela FM 93.5. Tema do debate de hoje, o programa Bolsa Família, que completa 15 anos de existência. Foi criado pela Lei 10.836 pelo ex-presidente Lula. A Bolsa Família unificou 4 programas sociais existentes e criou o que foi considerado depois pelo próprio governo Lula o maior programa de transferência de renda do mundo. O relatório do Programa da ONU para o Desenvolvimento Humano, o PNUD, de 2015, apontou que o Bolsa Família ajudou a reduzir a pobreza mundial, inclusive a pobreza multidimensional no Brasil, que caiu de 4% para 2,9%. O que é a pobreza multidimensional? Um indicador que leva em consideração não só a renda, mas também o acesso da população a serviços básicos, como saúde, esgoto, serviço sanitário, educação e por aí vai. No entanto, o programa também esteve envolto em polêmicas, Casos de corrupção, críticas de que teriam um caráter meramente assistencialista, que não ajudaria a modificar a realidade dos beneficiários. O atual presidente Jair Bolsonaro afirmou que era contra o assistencialismo, mas que não vai acabar com o programa. Para você, ouvinte, Bolsa Família é importante? É um programa importante de distribuição de renda ou desnecessário? Essa discussão a gente vai fazer agora e você também sinta-se à vontade de mandar sua opinião. Para debater o assunto aqui nos estúdios estão Fernando Castelo Branco, advogado, professor da Faculdade Ari de Sá e pós-graduação da Unifor. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da equipe aqui do estúdio. Seja bem-vindo. Rodrigo Marinho, advogado, também professor de Direito da Unifor e diretor do Instituto Mises. Seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Luiz. Prazer estar aqui de novo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos a equipe e todos os nossos espectadores que estão nos ouvindo agora. Você, internauta, participe também. Mande sua opinião para o 3066-4030 ou pelo nosso WhatsApp 981665589. Lembrando aí o pessoal que está no interior que o prefixo é 85. Acompanhe também nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. São 10 horas, 8 minutos em Fortaleza. Debates do Povo. Hoje, com Luiz Viana. E hoje exatamente comigo, a gente fala aí dos 15 anos do Bolsa Família. Quero dar a palavra a quem quer começar. Quais dos doutores, Hoje é um advogado do lado, um advogado do outro. Estou bem protegido, não estou, Rodrigo? Está bem protegido, é um perigo. Trabalho de advogado é sempre um perigo. Não vou fazer aquela piada de advogado também, que não dá certo, Não dá, Fernando? Quem vai começar? Posso começar? Fica à vontade. Vamos lá, na última vez que eu debati com o Fernando, ele começou e eu já começo. Então vamos retomando aqui. Primeiro ponto, uma coisa interessante que foi dita, Na verdade, um programa mudou de nome. Isso é uma característica do governo Lula e do governo Dilma, Eles pegavam outros programas, outros projetos e diziam que o programa passava a ser deles. Esse é o primeiro ponto importante. 4 programas aconteciam e, na realidade, quando o Lula inicia em 2003, ele não inicia com um programa. O grande programa do governo Lula não era o Bolsa Família. O grande programa do governo Lula era o Fome Zero, que é algo esquecido, completamente esquecido, porque, basicamente, a ideia do governo Lula era socializar a economia como um todo na parte de alimentação. Ele fazia a produção, toda a produção relacionada a alimentos, até a entrega. Obviamente, como todo regime socialista, isso deu errado. E passaram a investir nos pobres, dando dinheiro para os pobres e as possibilidades de escolha para os pobres. É engraçado que alguns pensam que os liberais são contra esse tipo de programa. Não são. Na verdade, quem criou a ideia desse programa foi um economista de Chicago, da escola de Chicago, na escola que eu me sinto filiado, mas que eu respeito muito, o senhor Milton Friedman, professor Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, de salvo engano, de 78, de 1978, em que ele apresenta a ideia de renda mínima, uma possibilidade de permitir que as pessoas que não têm condição recebam um valor e elas passem a tomar as suas próprias decisões. O grande problema, na minha visão, do tipo de programa como Bolsa Família é ser comemorada a entrada e não a saída.
né? A ideia desse programa é permitir que as pessoas consigam deixar de morrer de fome e possam migrar para outras possibilidades, migrar, ascender, né, dentro de vida e buscar outras possibilidades no seu caminho, na sua vida. Não comemorar a entrada, como o governo Lula e Dilma fizeram muitas vezes, né? Se comemorava o número de pessoas que entravam a mais no programa Bolsa Família. E, na realidade, deveria comemorar as pessoas que saem do programa Bolsa Família, porque significa que eles podem ir para outras opções. Inclusive, agora o governo Bolsonaro começou a verificar, falou que ia verificar fraudes e mais de 500 pessoas, né, saíram do programa porque poderiam estar incluídas nessas fraudes, nessa situação do programa Bolsa Família. É um programa muito barato em termos de resultado, é um dos programas sociais mais baratos que o Brasil tem, né? Eu acho que assim, muito pior do que o Bolsa Família, para mim era o Bolsa Rico, né? Que era o Bolsa que alimentava os grandes empresários, essa ligação permissiva e absurda que havia no BNDES, que começou a diminuir com a mudança que houve no BNDES, e agora o Joaquim Levy ontem já anunciou que vai abrir os maiores devedores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que eu chamo de Bolsa Rico, ou seja, pessoas que são beneficiadas com o dinheiro público, né, para funcionar dentro da sociedade. Para mim, o Bolsa Família é um programa que se torce que um dia não se precise ter, mas enquanto nós temos pessoas morrendo de fome, acredito que o programa social é muito barato, muito efetivo e que deve ser utilizado. Tá aí a opinião de Rodrigo Marinho. Fernando Castelo Branco concorda que Bolsa Família, de certo modo, já existia, só mudaram o rótulo. Quando o Lula assumiu, mudou programas e fez a mesma coisa. Você concorda com isso? Não, ele é mais do que isso. É verdade sim que já existiam programas de assistência social voltados para a educação, voltados para a gestante, voltados para a alimentação. E aí os ouvintes vão lembrar, por exemplo, do Vale Gás, do Vale Leite, né? Benefícios assistenciais, políticas assistenciais e políticas de transferência de renda não são uma novidade, não são uma criação do governo Lula. Mas este modelo do programa Bolsa Família, esse sim é uma inovação, porque ele está alicerçado sobre 3 pilares fundamentais. Um desses pilares é a transferência de renda. Esse é o pilar mais evidente, é aquele que a população, em geral, toma mais contato. Transferência de renda. O outro pilar são requisitos que garantem acesso a direitos sociais fundamentais básicos, como, por exemplo, a segurança alimentar, como, por exemplo, a saúde, a educação, que tem a ver com os requisitos que se devem cumprir para que você possa receber o benefício. E um terceiro pilar são programas complementares ao Bolsa Família, para que haja, isso que o Rodrigo apontou aqui, a saída do programa, a superação da situação de vulnerabilidade, que é uma superação intergeracional. E aqui é uma crítica que eu acho que ao longo do programa a gente pode aprofundar um pouco mais, conversar um pouco mais isso. Mas a porta de saída do programa, ele não é pensado para que a pessoa que hoje recebe o Bolsa Família, ela deixe de receber em 4, 5, 6, 7, 10 anos. Não é isso. Mas é que aquela família não precise mais receber. Portanto, os filhos daqueles que recebem o Bolsa Família, tendo a mãe feito o pré-natal, tendo essa família sido assistida com segurança alimentar, com acesso à educação, com acesso à saúde, com acesso à universidade, entende? Que a futura geração não seja mais dependente de uma política assistencial. Nós estamos falando de políticas assistenciais de transição, mas essa transição, em termos democráticos, ela leva gerações. Estamos falando de 15 anos, de 20 anos para a porta de saída. E mesmo assim há uma porta de saída mais imediata. Eu coletei alguns números de saída voluntária do programa. Não estou dizendo de gente que foi excluída do programa, seja por fraude, seja por erro do sistema, ou seja porque ascendeu socialmente e o próprio governo, através do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Social, fazendo uma triagem, disse que você não precisa mais do programa. Eu estou falando de famílias que voluntariamente disseram não preciso mais do Bolsa Família. Nós estamos falando de mais de 500 mil famílias até 2015, números até 2015. Então, o programa, eu acho que é importante que o ouvinte seja esclarecido sobre primeiro, quem tem acesso ao programa. Estamos falando de famílias de extrema pobreza, e aí quando eu falo de extrema pobreza, o critério é que a renda mensal per capita seja de R$ 89. Estamos falando de extrema pobreza. Ou famílias pobres. Aí o critério da família pobre ele é um pouco maior. Estamos falando de uma renda mensal per capita de até R$ 178. As famílias... Explicando, para cada pessoa da família... Para cada pessoa, você soma a renda de cada pessoa da família. E divide pelo número de pessoas. A renda per capita não pode ser superior a R$ 89. Isso aí é extrema pobreza.
As famílias extremamente pobres recebem o Bolsa Família sem nenhuma contra... Quer dizer, 4 pessoas numa família, se receber mais de R$360, vamos já chegar... se passar disso... Já teria direito exato. ao Bolsa Família, Isso. mas não com E extrema as pobreza. famílias pobres, elas precisam, para ser beneficiárias do programa Bolsa Família, elas precisam ter uma gestante, ou então precisam ter uma nutriz, uma mulher que está amamentando, ou filhos menores de 17 anos. São condições de entrada São que você condições fala? de entrada para famílias pobres. Famílias extremamente Também pobres... é só critério de valores. Famílias extremamente pobres não precisam desses critérios. Família pobre é aquela que, pelos critérios do programa, certo? O critério internacional é outro, mas o critério do programa é uma renda per capita mensal de não superior a R$178. Inclusive uma crítica que é forte em relação à gestação, que foi que acabou estimulando pessoas a fazerem gestação a mais. Essa foi uma das críticas que foi feita. E eu digo porque essa que foi uma não das críticas que estimula. foi feita. Dentro desse percentual que você falou aí de 500 mil famílias, dá mais ou menos aí 2 milhões de pessoas, né? São 4 pessoas, dá 12% dos beneficiários. Mas deixa que é eu o dizer, número Rodrigo. que foi colocado assim. Tá, o meu ponto central não é a questão da entrada, da saída, é a comemoração da entrada. Mas É a propaganda de achar que Esse é o pessoas que primeiro entram no mito sistema que a é gente bom. precisa começar a desfazer. De que o Bolsa Família estimula a gravidez nas famílias de extrema pobreza ou de pobreza. Por que eu digo que não estimula? Porque há 2 tipos de benefício. Há um benefício básico no Bolsa Família. O benefício básico é pago a famílias em situação de extrema pobreza e é um benefício de apenas R$ 89. Há um outro benefício, que esse sim é um benefício variável, para famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza, e que aí é um benefício que corresponde a R$ 41 por gestante ou por criança ou adolescente até 15 anos. Acontece que a família não pode acumular mais do que 5 benefícios. Então, se eu estou falando de um casal e 3 crianças, isso é o máximo de benefícios que aquela família pode ter. Se a gente toma uma família padrão como 4 pessoas, certo? Então, é um mito, é uma falsa ideia, isso de que o Bolsa Família estimula a gravidez precoce ou estimula um aumento de gestação, porque o benefício ele está limitado. Quem estudou Cada o mínimo de família nesse economia, Fernando, benefício só variável um ponto pode em cima receber, disso, no só uma parte em máximo, cima disso que você está falando. R$205, apenas R$205. Quem estudou economia sabe que as pessoas respondem a incentivos. Não tem jeito. Né? Isso é um conceito básico de economia. Perfeito. Se eu coloco incentivos para dizer que as pessoas grávidas vão receber o benefício, a tendência é que as pessoas tendam a engravidar. Isso é uma característica, inclusive pesquisas dentro do Bolsa Família fizeram a configuração de pessoas que eram pobres, já receberam o Bolsa Família, acabaram passando a ter filhos exatamente para aumentar a sua renda, porque era mínima. Tá, né? A situação já era mínima, mas R$90, mas R$41 é metade, quase a metade do valor que ele recebia disso. Isso é a base de qualquer ciência econômica, que pessoas respondem a incentivos. O incentivo aí é muito claro. Infelizmente, o projeto foi feito nesse sentido. O meu ponto central nessa circunstância, e eu não estou dizendo que não deva ter, não. Eu estou dizendo só o cuidado que deva ter. Eu acho que poderia, sei lá, dobrar o valor do Bolsa Família. Uma proposta, inclusive, desse governo atual é fazer o 13º para o Bolsa Família, que eu acho extremamente razoável, que eu repito, é um programa muito barato e que foi extremamente criticado, sabe por quê? Por Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o período do governo Fernando Henrique Cardoso, políticas como essa foram extremamente criticadas pelo Lula, dizendo que eram compras de voto. Na verdade, é um vídeo, você pode procurar no YouTube, você acha facilmente esse vídeo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva falando que sistemas como Bolsa Família, como Fome Zero, para ser mais específico, era o programa do governo Lula, né, o grande programa do governo Lula, que deu errado, certo? Era exatamente fazer uma compra de votos, vincular as pessoas ao Estado. Eu acho que o ponto central nessa circunstância, que deve ser muito claro, e que eu estou repetindo aqui, é que o que deve ser comemorado, e aí a propaganda do governo, tanto Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, foram no sentido de valorizar a entrada dessas pessoas e não valorizar a saída. Esse é o ponto central. Esse é o que deve ser preocupante. Isso é o que deve ser batido sempre. É valorizar as pessoas que conseguem passar por isso. Não desmerecer, obviamente, as pessoas que entraram no sistema. Elas têm que ser protegidas. Mas nós temos que nos preocupar com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com os miseráveis. Mas nós temos que valorizar quem sai. Dar condição para que as pessoas saiam. Num pacto intergeracional, não tenho dúvida que é necessário. Mas no momento atual, essas pessoas precisam ter condição de migrar nesse momento, de sair nesse momento. As pessoas estão vendo hoje. Nesse momento, a urgência é a fome. E é para isso que serve o programa. Nós estamos falando no estado do Ceará de mais de 1 milhão de famílias. O número no estado do Ceará é de 1.043.476 famílias recebendo o benefício. No estado do Ceará, segundo o IBGE, nós temos 1.000.000
250 mil pessoas, isso é 14% da população do estado do Ceará. Mas não há debate vivendo isso. em uma Concordo situação plenamente de com isso. extrema pobreza. Se você soma os cearenses pobres, isso dá mais 44% da população do estado do Ceará. Então nós temos quase 60% da população do estado do Ceará em situação de pobreza ou extrema pobreza. Nós estamos falando de um contingente a quem a mão invisível do mercado, Rodrigo, roubou e negou tudo. Na A verdade, o começar Estado por um negou e trabalho roubou tudo. digno. Vamos Começou negando um trabalho digno. É muito A partir da negação do trabalho digno, negou também uma renda. E a partir disso, negou o direito à educação, direito à saúde e segurança alimentar. Adorei o ponto do Fernando, que ele está dizendo que é o mercado. O primeiro Se eu objetivo colocar- do programa, Rodrigo, Só um pouquinho. é garantir Se eu- renda se eu que lhe colocar permita essa pessoa- segurança alimentar. Rodrigo, só um Vamos lá. instante. Não, Deixa só eu você disse que o concluir meu mercado raciocínio, colocou por isso. favor. Só um de pouquinho. cada vez. Deixa eu por concluir o gentileza. raciocínio, Rodrigo. O primeiro objetivo do programa é garantir segurança alimentar. Garantir que essas pessoas possam receber uma renda capaz de lhes garantir segurança alimentar. E a partir disso, a inserção em direitos sociais fundamentais. Por isso é tão importante comemorar que mais de 60% da população do estado do Ceará, que vivia em situação de extrema pobreza ou pobreza, hoje seja assistida. É evidente que Deixa eu deve tentar te ser responder esse bloco aqui extremamente rapidamente. festejado a saída dessas pessoas do programa. Mas é necessário que o Estado faça hoje, porque são uma população desassistida. Peço licença, Rodrigo. Desculpa, Rodrigo, interrompê-lo. Daqui a pouquinho você volta, eu dou a palavra para você. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no seu debate do povo. Queria também contribuir aqui com esse bom debate. Lembrando aqui, um ponto de vista muito pessoal. Para mim não importa quem é o pai da criança. Se foi Lula que inventou, foi Fernando Henrique, não importa. Realmente foi Fernando Henrique que criou, né? Foi a primeira dama naquela ocasião que que tomou a iniciativa. Agora foi Lula também que afinal de contas, implementou o programa. Agora, diante do que acontece hoje, chamando o que Rodrigo fala, a questão econômica. O programa é barato. E isso tem um peso. Aí eu gostaria que os senhores talvez comentassem um pouco disso. No Brasil, de corrupção, no Brasil, de burocracias, no Brasil lento, em que um dinheiro sai do governo federal até chegar na mão do cidadão, sai R$1, chega a 10 centavos. A gente tem um programa que custa 5%. Então, essa economia, ela é boa para o Estado, ela é um bom exemplo. Tá aqui a Agradecer provocação. um tal de um teórico liberal, inclusive, Milton Friedman. Esqueci. Não perde uma, né? Ele já puxa o liberal, daqui a pouquinho o Rodrigo vai falar Bateu sobre legal, isso lembrar e isso. muito mais. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho com o seu debate do povo.
Arte do Povo, hoje com Fernando Castelo Branco, que é professor, advogado, e também Rodrigo Marinho, também professor de Direito e advogado. A gente conversa aqui sobre os 15 anos do Bolsa Família. Antes do intervalo eu interrompi aqui o Rodrigo, falando aqui que eu acho que um aspecto importante do programa é que ele é barato. E parece pouco, mas diante do Brasil, em que é caro, há muita corrupção e há muita burocracia, me parece que esse é um aspecto importante a ser levado em consideração. Você concorda, Rodrigo? Concordo plenamente. Eu queria responder ao Fernando, que ele disse que era a mão invisível do mercado que prejudicava as pessoas a estarem lá. É engraçado porque o Fernando defende claramente que as pessoas recebam R$90 e R$130. E ao mesmo tempo defende um salário mínimo de R$2.000, que impede essas mesmas pessoas de entrar no mercado de trabalho, dificultando tremendamente que essas pessoas entrem no mercado de trabalho e possam ter acesso ao mercado de trabalho, trabalhando, ganhando mais do que isso. Isso é uma dicotomia interessante. As pessoas que recebem R$130, R$90, se elas fossem trabalhar por alguém por R$90, R$130, ia ser tratado como trabalho escravo. Então é só um ponto a ser pensado e a ser raciocinado, como é difícil para essas pessoas que estão passando fome começarem a entrar no linha de produtividade para receberem hoje o salário mínimo hoje está quase R$1.000, para o empregador é R$2.000, né? As pessoas esquecem disso. Para o empregador é o dobro disso. O custo para qualquer folha de pagamento, se você empregou alguém por R$1.000, o custo para o empregador é R$2.000. Se empregou alguém por R$2.000, o custo para o empregador é R$4.000. Imagine esse coitado, infelizmente, que está numa situação de miséria, de fome absoluta, numa situação sem poder praticamente conseguir andar. E essa pessoa entrar no mercado de trabalho para dar uma produtividade de R$2.000 é quase impossível para ele. Na prática, quem exclui essas pessoas do mercado de trabalho são ideias péssimas, que tiram a possibilidade dessas pessoas conseguirem fazer uma migração, um treinamento e conseguirem entrar de fato no mercado de trabalho e permitir que essas pessoas consigam melhorar a sua qualidade de vida. Na prática, infelizmente, a forma que acontece hoje, não há um meio do caminho entre essas pessoas e uma situação de empregabilidade. Isso dificulta muito a situação delas e a possibilidade de crescimento delas. Na prática, quem mais atrapalha isso aí são exatamente as legislações que estão defendidas pela turma da esquerda, né, que atrapalha fortemente a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Fernando, eu havia mencionado aqui, né, que do R$1 que sai do governo federal, quando vem pelo caminho tradicional, passando pelo Ministério, pelos técnicos, pela Prefeitura, pelo governo, pelas empresas, pela licitação, sai R$1 lá, chega a 10 centavos na mão de quem precisa. O Bolsa Família custa 5%, sai R$1, chega a 95 centavos. Você considera esse um aspecto importante? Eu considero o aspecto importante e considero mais. No Brasil, a necessidade da ampliação do programa, ela é uma urgência. Na verdade, uma das críticas que se faz é que há muitas famílias beneficiárias do sistema, mas, na verdade, existem mais famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza do que famílias beneficiadas pelo sistema. E do ponto de vista orçamentário, nós estamos falando de um programa que vai custar agora, em 2019, R$30 bilhões do orçamento, para atender 14 milhões de famílias. Para que a gente tenha uma ideia, enquanto o Bolsa Família vai ter 30 bilhões do orçamento, o Bolsa Empresário, que não é coisa do passado, viu, Rodrigo? O governo Bolsonaro vai destinar 376 bilhões de reais em isenções fiscais só em 2019. Isso não é BNDES, Não é, foi você que falou do BNDES. Eu estou falando aqui de isenção fiscal em 2019. 376 bilhões de reais. Um absurdo. Enquanto o Bolsa Família está custando 30 bilhões de reais. Então, do ponto de vista orçamentário, é um programa extremamente barato e que garante segurança alimentar de maneira urgente. E veja, foi sim a mão invisível do mercado, Rodrigo, a responsável disso. Você tem que considerar que nós estamos falando de um capitalismo periférico. Aqui, as ideias que você defende, elas geram precarização do trabalho, desvalorização da mão de obra, concentração de renda. O liberalismo não salvou nenhum país latino-americano, nenhum país da África. O Chile é o seu exemplo? O Chile é o país da América Latina com a maior taxa de suicídio. A Previdência do Chile faz do Chile o país que tem a maior taxa de idosos se suicidando do planeta. É o país mais rico da América Latina, tem o melhor IDH da América Latina, tem uma... É o único país, não tá? Porque é o único país do Chile que tem uma condição, em termos de todos os índices, de produtividade, de ganho de vida, de IDH, de possibilidade. O Chile não faz parte dos países de capitalismo desenvolvido. Está lá junto à ODCE. O Brasil também está? O Brasil também está? O Brasil também está? Nós estamos falando do país que mais mata idosos no mundo por suicídio. Mata idosos? Porque a Previdência... Suicídio. Porque a Previdência de lá, que é o modelo defendido pelos liberais, está levando esses aposentados agora, 30 anos depois da reforma, a receber de 40% a 60% do salário mínimo. Imagine o que seria no Brasil o aposentado receber isso. Eu adoro discutir essa falácia aqui do salário mínimo do Chile. Falácia que levantou você ao falar
que, na verdade, a ideia de esquerda, de valorização do trabalho, de valorização da mão de obra, gera uma distorção que é própria do capitalismo, que é concentrador de renda, que é gerador de desigualdade. Esses programas assistenciais têm uma diferença fundamental em relação ao pensamento do Milton Friedman, que pensou apenas a distribuição de renda, a transferência de renda. Aqui há uma inovação, que é o acesso a direitos fundamentais, como saúde, como educação, como alimentação. A crítica que se faz à saída do programa, nós temos que fazer um balanço agora. São 15 anos depois, 20 anos depois. É importante, inclusive, que os ouvintes liguem para o programa. Aqueles que são beneficiados, filhos de beneficiados do programa e que conseguiram entrar na universidade. Quantas e quantas famílias tiveram agora, 15 anos depois, o primeiro integrante da família formado? Quantos camponeses tiveram o seu primeiro filho, o primeiro integrante da família formado? Quantos filhos de empregadas domésticas, de trabalhadores informais tiveram isso? É engraçado, na verdade, né, o programa, Rodrigo, ele salva as famílias em situação de maior vulnerabilidade do trabalho precarizado e mal remunerado que o liberalismo nos empurraria. Só tentando começar a responder várias falácias apresentadas, a primeira é da Previdência chilena. A Previdência chilena é uma das formas que os chilenos, grande parte dos chilenos, conseguem fazer a sua poupança para a aposentadoria. Previdência, como qualquer outra coisa, é algo que você paga em vida, é um seguro social para receber depois de aposentado. Quanto mais você poupa durante a sua vida ativa, a tendência é que na sua vida futura, na sua vida de aposentado, de ser retirado, você passe a receber mais. A Previdência, você tem a opção no Chile de escolher essa Previdência e fazer outras poupanças. O custo do empregado do Chile é muito mais barato do que o custo brasileiro e a média de renda do Chile é absurdamente maior, é quase o dobro da renda média do Brasil. O índice de desenvolvimento humano do Chile, que é um índice muito falado e importantíssimo, é um índice muito maior do Brasil. Está entre os países, está considerado entre os países desenvolvidos do mundo. O índice relacionado ao Gini, né, o índice de pobreza, está relacionado a isso. Aí foi interessante, buscando o gancho de Cuba, que você falou em concentração de renda, que eu digo o bilionário Fidel Castro e toda a sua família, né, que tem uma concentração de renda absurda. Na verdade, todos os países socialistas, em todos, a inteligência tem uma riqueza absurda e a população tem uma pobreza absurda. Na prática, como o Fernando acha que um dia vai fazer parte da inteligência desse país socialista, pode ser que ele ache que vai estar nesse lado, né, da pirâmide. Mas na prática a pobreza é generalizada em todos os países que passaram por isso. Na verdade, você fala que a Venezuela tem uma crise, ela tem uma crise seríssima de socialismo e de fome. Na prática de precarização do trabalho, o Fernando está dizendo, então, que receber R$90 do Bolsa Família é algo ótimo. É melhor do que alguém receber, por exemplo, R$1.000. Metade do salário mínimo. Ninguém disse isso. Não é porque você está dizendo que isso é uma falsa polêmica, a precarização Rodrigo. do trabalho. Você está dizendo o seguinte: eu estou dizendo que deveria ter condições de pessoas fazerem a migração entre o Bolsa Família e a possibilidade de serem empregados. E você está dizendo que é precarização do trabalho. E essa migração eu estou dizendo que uma pessoa hoje que não tem a condição de entrar no mercado de trabalho, porque não produz, porque está passando fome, e ela tem que ser atendida imediatamente, ela não consegue gerar essa produtividade. Eu estou dizendo que nós deveríamos criar caminhos para que essa pessoa conseguisse entrar no mercado de trabalho e passasse a ter uma condição melhor. E infelizmente isso não é pensado, porque o que se gosta muitas vezes, o que foi defendido durante todos os governos de esquerda, aí nos últimos 14, quase 16 anos, aí junto com o Temer, que também fazia parte desse governo, era o vice-presidente da presidente Dilma, você tem uma situação em que foi defendido e valorizado as pessoas estarem no programa. E nós precisamos dar caminhos para que essas pessoas que estão no programa possam ir para outras opções de vida, possam crescer de vida. Vamos limpar o meio de campo, então. Vamos falar um pouquinho sobre integração de políticas sociais. E eu pergunto para vocês, Bolsa Família é um programa que exige, né, que outras políticas sociais sejam desenvolvidas para que a família tenha acesso ao programa. Aí a gente ouve a crítica da questão, é um programa assistencialista, fica dando dinheiro à população. Na verdade, quando há assistencialismo, quando há assistência, é porque há desequilíbrio. No meu ponto de vista, o Estado deve tratar os desiguais de forma desigual. Então, realmente, há pessoas que estão na extrema pobreza, estão com fome, precisam realmente... Eu só fazer um comentário em cima disso. Eu não acho que é o Estado, eu acho que a sociedade tem que se preocupar com essas pessoas. Estado, todos nós. Concordo, Estado do ponto de vista amplo, não fala aqui o governo, a União. Estado, todos nós. Sociedade deve cuidar dos desiguais, né? Agora, quando o Estado, claro, miseráveis. O Estado. Essas políticas, elas envolvem a saúde da mulher, ela obriga que as mulheres tenham um procedimento, inclusive quando estão grávidas, obriga a frequência escolar, obriga cadastro nos programas de saúde, além das exigências de renda e tal. Mas, de certo modo, estimula as pessoas a entrarem em outros programas. Até que ponto isso dá resultado? Até que ponto isso é positivo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vamos limpar o meio de campo aqui. Nós estamos falando de um país que está entre os 5 mais desiguais do planeta, segundo a ONU.
No Brasil, o 1% mais rico concentra 23% da renda do país. Existem 6 brasileiros que têm a mesma riqueza que a soma de 100 milhões de brasileiros mais pobres. E não foi o socialismo que nos trouxe a essa situação, não, Rodrigo. Isso aqui é o capitalismo. Isso aqui é o capitalismo periférico, certo? E nesta situação alarmante, absurda de concentração de renda, cabe ao poder público, cabe ao Estado intervir para corrigir estas distorções e proteger os setores mais vulneráveis. Então, o programa não é só transferência de renda, mas é também o acesso a políticas públicas que garantam direitos. Então, por exemplo, as gestantes precisam ser incluídas no programa do pré-natal. Precisam estar com todas as suas consultas do pré-natal em dia. As mães que estão ainda amamentando precisam participar de cursos de aleitamento materno, de alimentação saudável. Crianças de 0 a 7 anos têm que estar com cartão de vacina em dia. Mulheres têm acompanhamento específico de programas de saúde da mulher dos 14 aos 44 anos. E aqueles que precisam da frequência escolar, estou falando de crianças de 6 a 15 anos, precisam ter 85% de frequência escolar. Adolescentes de 16 e 17 anos, 75%. Isso aqui são condições para que famílias pobres recebam o benefício. Então não é só a transferência de renda, é também a garantia de direitos. Quando eu garanto o direito aos setores mais vulnerabilizados da sociedade, é sim para se comemorar. É evidente que essa política não é uma política de Estado permanente. Essa política de Estado é uma política de transição. É necessário que as famílias, não estou falando da pessoa, eu estou falando que as famílias possam não receber mais o benefício porque saiam da situação de vulnerabilidade. Esta saída, ela acontece entre gerações da família. Por isso é que agora, com 15 anos de programa, com 20 anos de programa, nós vamos poder fazer a avaliação de quantos dos filhos dos beneficiários desse programa hoje constituem famílias que não estão em situação de vulnerabilidade. Essa é a porta de saída que leva um prazo, que é intergeracional. Peço licença para dar participação de alguns ouvintes, contribuindo aqui com o nosso debate. É o caso do Breno Martins, de Juazeiro, dizendo que gostaria que falasse um pouco dessa ideia da promessa de 13º, como é que isso pode contribuir e, no mais, parabeniza pelo excelente debate. Há também muitos ouvintes aqui, para informação de vocês, que estão reclamando de mim. Olha, seu mediador, bote regras mais duras, não deixe interromper. É um pouquinho do meu estilo. Eu não gosto de ficar interrompendo, eu acho que prejudica o debate. Quando você diz, só pode falar um minuto, réplica, tréplica, não é nem um debate, não é nem campanha eleitoral. Então vamos deixar fluir, que eu acho que assim eles ficam mais à vontade. Inclusive mostra aí suas diferenças, né, que é o que a gente quer ouvir aqui. Vamos lá, olha, tem um ouvinte aqui dizendo, é o Matheus Ramos, dizendo que o problema é a saída do Bolsa Família. Mas aqui é um programa bom, mas que o importante seria impedir a dependência das pessoas e a manutenção dessas pessoas no programa, né? Também participa aqui Ney de Maranguape, porque o governo não diminui os encargos. Outra pessoa aqui, tem gente mandando aqui a informação sobre como é se aposentar no Chile, mandou um link, tá difícil aqui. O senhor mediador estabeleça parâmetros para o debate. Ele diz que tem um debatedor que é polido e outro que fala, que se interrompe. Não vou dizer quem são aqui, porque tem um ponto de vista, tem sempre gente defendendo do lado e gente defendendo do outro. Está aqui a contribuição dos ouvintes, obrigado, vamos continuar aqui. O mal da turma de esquerda, de forma geral, Luiz, aqui nesse posicionamento do Fernando, é muito a questão, não importa as pessoas, importa o pacto intergeracional, não importa o João que está ali passando fome para conseguir melhorar de vida, para buscar uma solução e conseguir resolver o problema dele, não importa o indivíduo, não importa as pessoas, a coletividade, importa, o que deve importar tremendamente é esse indivíduo, é essa pessoa especificamente que está passando fome e como ela, nessa geração, vai conseguir melhorar de vida, como ela, nessa geração, vai conseguir sair desse sistema e vai conseguir buscar novas opções e novas possibilidades em relação a isso. E que fique muito claro, o problema nunca será a desigualdade. O problema é e sempre será a pobreza. A pobreza pode ser combatida, ela deve ser combatida. É interessante o índice do Fernando, porque o último índice dessa semana, agora só essa semana essa pesquisa, quem ganha acima de 10 mil reais no Brasil está entre o 0,5%, 0,5%. Quem ganha mais de 10 mil reais, a maioria dos professores universitários, né, da Universidade Federal, grande parte socialista, por exemplo, né, defende que haja uma tributação sobre grandes fortunas. Na prática, no Brasil, nesse 0,5%, pode ser que a grande fortuna seja dele.
E eles esquecem disso, muitas vezes. Então a gente tem uma situação seríssima em relação à pobreza. Nós precisamos e é Você acha que a possível... desigualdade Eu não não acho é que a desigualdade não é problema. O problema é a pobreza. Se tiver todo mundo aqui um gap para cima, ótimo para o mundo. Se tiver todo mundo saindo da pobreza, se tiver alguém muito rico, qual é o problema? Mas aí se tiver todo mundo saindo da pobreza, reduziu a desigualdade, né? Não necessariamente. É esse o ponto central. Inclusive tem um ótimo fala da... Eu vou dar um exemplo sobre um país extremamente igual, Afeganistão. Está entre os países mais iguais do mundo. Um dos países mais desiguais do mundo, o Japão. É melhor Afeganistão ou Japão? Só um ponto sobre a igualdade. Com essa provocação, a gente pede licença e faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho com o seu debate. Preciso corrigir algumas falácias. Hoje, com Luiz Viana.
Hoje com o Luiz Viana. Fernando Castelo Branco também está aqui conosco, professor da Faculdade Aridissar e também da pós-graduação da Unifor. Também o advogado Rodrigo Marinho, que é professor de Direito da Unifor e também diretor do Instituto Mises, os dois ajudando aqui nesse bom debate. Hoje a gente está discutindo aqui sobre os 15 anos do Bolsa Família e as características desse que é considerado um dos maiores programas de transferência de renda direta de todo o mundo. Como a gente estava falando, né, Rodrigo? Alguém falou, vocês dois acho que não usaram, se fizer um clipe aqui, olhar quantas falácias vocês falaram aqui, teve muita falácia hoje, né? Eu preciso corrigir algumas de imediato. Que falácia você precisa corrigir? Primeira coisa, o Rodrigo eu já corrigi algumas. Que a esquerda não tem a preocupação com a pessoa que está recebendo o benefício. É exatamente o contrário. Quantas vezes aqui o Rodrigo disse que o motivo a se comemorar não era a entrada, que não havia o que se comemorar na entrada de famílias no Bolsa Família. E o que eu estou dizendo o tempo inteiro é que sim, é preciso comemorar que 14 milhões de famílias brasileiras hoje são assistidas por esse programa. Porque sem este programa, eu estou falando de pessoas que não teriam não só negado o direito ao trabalho e à renda, mas teriam negado o direito à alimentação, teriam negado o direito à educação, teriam negado o direito à saúde. Estariam em uma situação ainda mais precária e de maior vulnerabilidade social. Portanto, é preciso fazer alguma coisa agora, imediatamente. Imediatamente. Agora, também é verdade que em momento algum nesta mesa de debate, ninguém defendeu o programa Bolsa Família como sendo uma política de Estado permanente, definitiva. É evidente que o programa tem uma porta de saída. Agora, a porta de saída pensada para este programa em especial, especificamente para o Bolsa Família, é uma porta de saída intergeracional, porque o Bolsa Família não é um programa isolado de outras políticas públicas. O terceiro tripé deste programa são políticas complementares que permitam a geração dos filhos dos beneficiários do programa não precisar mais do programa. É evidente que se uma pessoa que hoje recebe o benefício, ela deixa de receber porque não precisa mais, esse fato precisa ser saudado, comemorado, e todos os humanistas comemoram isso. Seja um humanista liberal, seja um humanista socialista, todos comemoramos quando alguém sai de uma situação de extrema vulnerabilidade. E há quem saia. Eu citei hoje aqui que mais de 500 mil famílias deixaram voluntariamente o programa. Não estou falando de pessoas que foram cortadas do programa, nem estou falando de pessoas que, por uma avaliação do governo, não se enquadram mais em uma situação de vulnerabilidade. Estou dizendo de famílias que voluntariamente ascenderam socialmente, constituíram uma renda que lhes tiraram a possibilidade de depender do programa Bolsa Família. Eu queria acabar. Vamos nós. O índice é de 12%, né, para ser mais exato, no índice de pessoas que saíram do programa. Quando eu falo e destaco a questão do pacto intergeracional, o que me incomoda muito essa coisa do pacto intergeracional, é você não se preocupar com o pai desse filho que está morrendo de fome, precisava comer e vai entrar no mercado de trabalho. É exatamente o destaque que eu falo. E concordamos sobre a necessidade de comemoração da saída. Eu acho que nós temos que acolher quem precisa entrar no sistema, sem qualquer dúvida, e precisamos comemorar e valorizar muito quem sai desse programa. Exatamente para que as pessoas não precisem. O sonho, eu acho que de todos os brasileiros, é que um dia o Brasil não precise mais ter um programa para resolver o problema da extrema pobreza, da miséria. É exatamente o sonho que se busca. O meu sonho, aí você perguntando, voltando à questão da desigualdade, meu caro Luiz Viana, é que o gap seja, né, e já tem melhorado bastante, que fique claro, o mundo todo melhorou muito a sua condição de extrema pobreza. O mundo hoje já deixou de ser extremamente pobre e já caminha para uma situação já de melhora de condição de vida das pessoas. Era um objetivo de 30 anos, foi conseguido isso em menos de 10 anos, exatamente, principalmente nos países em que a liberdade econômica é muito mais forte, por exemplo, o Chile, certo? Exatamente conseguiu essa migração e conseguiu melhorar a condição de vida das pessoas. Com relação ao ponto de comemoração, de valorizar a questão humanista, como todo liberal, se o liberal não for humanista, é alguma coisa errada, né? Até porque os liberais criaram a ideia dos direitos humanos, a vida, a liberdade e a propriedade. Então, para mim, nesse ponto aí, concordamos, Fernando. Ouvinte Nelson Augusto diz que, na verdade, o Bolsa Família foi criado pelo Herbert de Souza, sociólogo Betinho, né, irmã do Enfio, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí tem outro que diz assim, não foi Enfio, foi Dona Ruth. Como eu falei, para mim, pouco importa quem criou, que a gente tem que ele ver começa agora. com o nome Fome Zero, né? Eu acho que o Betinho começa com o nome Fome Zero, que é acolhido esse nome pelo Lula, que pega outro programa. O Josivan diz que ele foi criado aqui, o nosso ouvinte, pela Dona Ruth, né? Não, veja, nós estamos falando de coisas distintas. No programa, no governo Fernando Henrique e sob a liderança da ex-primeira-dama Ruth Cardoso, foram criados uma série de benefícios assistenciais. Então, na Seguridade Social... Que já tinham essas obrigações, já tinham obrigações. Sim, Viu?
havia as obrigações desde a Constituinte. E no governo do Fernando Henrique, através da liderança, capitaneado aí politicamente pela Ruth Cardoso, uma série de benefícios da assistência social foram criados e implementados. O programa Fome Zero é outra coisa. O programa Fome Zero, que era uma bandeira da campanha de 2002 do Lula, e aí sim com a participação do Herbert de Souza muito atuante, buscava um foco principal, que era segurança alimentar. Garantir a cada brasileiro 3 refeições diárias no mínimo. Era este o programa. E durante o primeiro ano do governo do Lula, em 2003, este foi o foco. Como o Rodrigo bem apontou aqui, uma série de problemas na implementação do programa acabaram fazendo com que ele, percebido isoladamente, não servisse nem para garantir a segurança alimentar, nem o acesso a outros direitos. Foi quando, então, em 2004, foi pensado o Bolsa Família com aquele tripé que eu falei, não só a transferência de renda, mas também o acesso a direitos sociais fundamentais e também programas complementares que permitissem uma transição intergeracional para sair da situação de vulnerabilidade. Mas são, portanto, 3 coisas distintas. Por isso que, aí concordo com você, Luiz, não dá para a gente procurar quem é o pai da criança. Não interessa mais. Isso do ponto de vista prático, para quem está recebendo o benefício e para quem está saindo do benefício, pouco importa. E para o futuro do Brasil, claro, né? Vamos só olhar para frente. Só um ponto. Eu acho que isso não interessa mais. É um programa, qualquer governo que vai entrar vai ter que manter o Bolsa Família. Nós não podemos deixar. É uma preocupação. Quando eu falo Estado, obviamente a representação política é necessária, mas a sociedade não admite ver os seus morrendo de fome. Isso é um fato, né? A situação de miséria e ruína que acontecia principalmente na década de 80. Isso começa a diminuir já na década de 90 e tende cada vez mais a diminuir de forma geral. Né, com a produção agrícola, com a possibilidade toda para isso. Um ponto, só antes de finalizar sobre isso, eu acho que a ideia do Bolsa Família ela deveria ser pensada para tudo, na lógica dela. A lógica do Bolsa Família é entregar o dinheiro para as pessoas mais pobres e eles tomarem as decisões. Já pensou se isso pudesse ser feito em saúde, em educação, permitir que os pobres fossem, né, tivessem uma possibilidade muito maior de escolha que tem hoje, que eles fizessem as suas próprias escolhas, tomassem as próprias decisões. Ou seja, ao invés do governo ofertar, né, de forma ruim, de forma geral, que faz o serviço de saúde, segurança e educação, saúde e educação, por que as pessoas não poderiam escolher serviço de saúde e educação? Por que eu não deixo a liberdade de escolha para isso? Foi uma coisa criticada. A época da implantação do programa Bolsa Família... Você menciona da eficiência do programa. Da eficiência, né? Não, e da possibilidade de escolha. Vamos aproveitar os 5 minutinhos isso finais, Rodrigo. O Lúcio Flávio Cavalcante Pompeu, nosso ouvinte, diz assim, tem uma crítica também que não se encontra mais mão de obra no interior em virtude do programa Bolsa Família. Está faltando mão de obra porque tem o Bolsa Família. Quer dizer, os empresários aí reclamando, as famílias reclamando. Chama atenção também porque às vezes são serviços precarizados, né? São salários e condições de trabalho ruins que a pessoa deixa de optar, né? Não porque prefere o Bolsa Família, mas que talvez tenha outra opção. O que é que vocês acham disso? Eu acho que o primeiro ponto sobre essa transição é o que eu já venho falando durante todo o programa. É tranquilo, legal receber R$90 do Estado, né, de todos nós, né, do dinheiro dos pagadores de impostos, mas não é tranquilo, legal receber, por exemplo, R$500 da empresa, né, para estar trabalhando lá. Ou seja, a empresa é muito arriscado hoje contratar abaixo do salário mínimo. Só que a maior parte das empresas do interior do Ceará não conseguem pagar para as pessoas R$2.000. É muito complicado fazer isso. É muito difícil fazer isso. Então a política de transição, que é o que eu tenho repetido aqui, ela precisa ser uma necessidade, em especial para esses mais vulneráveis. Nós precisamos dar um caminho de saída para que essas pessoas, né, não só comemorar a saída, mas nós precisamos criar caminhos para que essas pessoas saiam da situação de receber R$90 para poder receber R$500, para poder receber R$1.000, para poder crescer na sua profissão, se desenvolver, se educar e conseguir, nessa geração, que o João e a Maria consigam melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho, Luiz, que a gente precisa fazer a seguinte pergunta de antemão. Em que medida o afastamento do trabalho ele pode ser aceitável? Porque eu acho que é aceitável, por exemplo, afastar crianças do trabalho infantil. Eu acho, por exemplo, que é aceitável afastar mulheres e crianças, sobretudo porque nas famílias mais pauperizadas, mulheres e crianças são os mais expostos a ocupações precarizadas e mal remuneradas. E aí acho correto afastar, sobretudo mulheres e crianças, dessas ocupações precarizadas e mal remuneradas. E se o Bolsa Família faz isso, seja na capital ou no interior, isto é um mérito do programa, não é um demérito do programa. Nós precisamos entender, e aí nessas minhas considerações finais, é preciso entender que a desigualdade ela é sim um problema. Ela é o mais grave problema da sociedade brasileira. Esta desigualdade que nós temos é uma desigualdade do tipo que nega direitos. É uma desigualdade, portanto, Rodrigo, mais grave do que a desigualdade que há no Japão.
Porque a desigualdade que há no Japão, aparentemente, não nega direitos a um segmento tão fundamental da sociedade brasileira como acontece no Brasil. E não só no Brasil. Em todos os países periféricos da economia capitalista é assim. Não no Chile. E o liberalismo acumulou riqueza no centro do sistema, no centro da economia capitalista ao longo do século XIX. Mas mesmo no século XX, essas ideias foram abandonadas a partir dos anos 30. E na periferia do sistema, o liberalismo econômico que você defende, a desregulamentação que você defende, só aprofundou a expoliação de riquezas naturais, a precarização do trabalho, a concentração de renda, o agravamento da desigualdade e a negação de direitos. Para os ouvintes que estão acompanhando o debate, podem ter estranhado a dureza e a franqueza do debate, mas saibam todos que o Rodrigo é um colega de longa data, que para mim foi uma satisfação enorme debater com ele, que eu estou absolutamente à disposição, Rodrigo. Aqui, Fernando. Que você estão me cobrando para absolutamente à disposição. Bota a moral, Rodrigo, Luiz. Volta para o tema aí que Bolsa Família passou, foi longe da debater discussão. Com você Passou não, né, sobre Rodrigo? o liberalismo, Ver, né? sobre o Chile, a previdência do Chile, aonde você quiser, na hora que você quiser. Para mim é uma satisfação reencontrar você. Eu vou devolver só uma porrada aqui que ele falou que mulheres e crianças têm que ser protegidas. Não entendi o ponto aí. Eu tô achando que o Fernando Não, porque são os mais expostos. acabou de desprezar Não, toda a não, força não. feminina Não, e toda negativo. a possibilidade Não, que as o mulheres ouvinte têm ouviu hoje direitinho. de Eu disse que conseguirem nas ter uma famílias pobres possibilidade. são os mais expostos Deixa eu terminar, à Fernando, ocupação raciocínio. precarizada e mal remunerada. Então, e por isso precisam ser protegidos especialmente. Nesse ponto central, na realidade é engraçado, né? O ganhador do prêmio Nobel, Mohamed Yunus, prêmio Nobel da Paz, ele, quando fez o investimento de microcrédito, ele investiu microcrédito com mulheres. Ele deu $1.000 para as mulheres, que começaram a empregar pessoas, trabalhar com pessoas e conseguiram desenvolver fortemente uma região por conta do capitalismo, do livre mercado, procurando fazer com o mercado que essas mulheres conseguissem se desenvolver. Inclusive, toda a teoria do Yunus é baseada na riqueza na base da pirâmide, que é exatamente a possibilidade que ele tem de permitir que as pessoas tenham uma condição de vida melhor e se desenvolvam melhor em relação a isso. Né? Já partindo para o fim aqui, também agradeço o debate, a franqueza do debate e como sempre, os debates com o Fernando são sempre, né, bem fortes e bem animados. Então que assim, a gente siga assim. Prazer falar com ele. Ele só tem um defeito seríssimo, que é torcer Ceará, né? E por sua vez ele vai dizer que eu tenho outro defeito seríssimo, que é torcer Fortaleza. Que bom que ambos estamos na Série A e pela primeira vez, depois de muito tempo, vamos fazer uma disputa lá bem bonita, que o meu Fortaleza ganhou ontem de forma belíssima do Náutico. E é muito divertido, é muito bom, né? Não só divertido, mas também ajuda bastante a gente a formar opinião, a participar dessa discussão, né? Tem muita gente aqui dizendo que o Rodrigo ganhou, tem gente que gostou de ver o Fernando bater no Rodrigo e por aí vai, mas é exatamente esse o conceito do debate do povo. Agradeço você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até agora. Peço desculpas por não ter dado todas as participações, afinal de contas foram muitas, né? O debate teve bastante audiência hoje. Agradeço aí o Fernando Castelo Branco, nosso professor advogado, e também Rodrigo Marinho, professor advogado, pela boa discussão. Finalizando o programa, aproveito para agradecer também a equipe que fez o programa comigo. Trabalhos técnicos de Samuel Macedo, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe editor-chefe Ítalo Coriolano. Vai errar o nome do chefe, Fernando? Vai ver o que acontece com você. Diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Hoje, com Luiz Viana. Daqui a pouquinho tem repórter CBN, logo depois CBN Brasil. Amanhã às 8 horas eu tô de volta com o seu O Povo no Rádio. Até lá.